pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Prazer, eu sou a Bia, este é o Heitor e estamos começando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, gente, demorei muito pra vir gravar pra vocês. Eu vim contar o meu relato de parto. O Heitorzinho nasceu, tá aqui com a gente. Já tá com um mesinho, né, meu amor? Já fez um mês, gente. Foi tipo assim, o mês mais louco da minha vida. Então, assim, muita loucura, muita coisa. E por isso que eu não consegui vir gravar pra vocês antes, eu não consegui gravar dia de parto, eu não consegui gravar nada. Eu admiro muito essas blogueiras que gravam o dia, o trabalho, primeira noite com o bebê, porque pra mim foi uma experiência muito louca e eu não tive tempo nem pensamento de gravar. Então, um mês depois aqui estamos, que eu tô conseguindo agora ajeitar a minha rotina pra poder conseguir ajeitar mesmo meu dia a dia com o Heitor, me adaptar com o Heitor, mamãe de primeira viagem, nunca tive um bebê em casa, primeira vez. Então agora a gente consegue mais ou menos se organizar pra poder fazer aí essa rotininha com ele. E aí sobrou tempo pra gravar pra vocês. Gente, eu vim contar mesmo como que foi o dia que o Heitor nasceu, como que ele nasceu, o meu relato de parto pelo SUS. Eu tive numa maternidade pública aqui em BH. E aí eu vim contar pra vocês um pouquinho. No dia 2 de outubro, gente, que foi numa segunda-feira, quando deu por volta das 8 horas da noite, eu comecei a sentir contrações muito fortes, umas dores na barriga, na verdade, que até então eu não sabia que era contração. Eram dores na barriga que doíam muito, assim, doía toda a barriga, sabe? A princípio eu achei que fosse dor de barriga mesmo, de diarreia, e eu ia no banheiro, não saía nada, eu voltava pro sofá e tava assistindo filme com o Juninho, comi pipoca, e aí vinha essa dor, eu ia no banheiro e nada. E aí, eu falei, Juninho, tá doendo muito, cada vez que passa tá começando a doer mais, tá doendo bastante. Ele falou, será que é o Heitor? Eu falei, não sei, parece dor de barriga. E aí, numa dessas idas pro banheiro, saiu um líquidozinho amarelo, meio marronzado, que era a bolsa, né, que começou a romper. Então, aí a gente decidiu ir pro hospital, ajeitamos o resto das coisas que faltavam, tipo escova de dente, essas coisas, porque as malas já estavam prontas, e fomos para o hospital. Eu estava de 40 semanas e 3 dias. E aí fomos para o hospital. Quando eu cheguei no hospital já era meia-noite, a gente deu a entrada, tudo bonitinho. Eu fui passar pela triagem, né, onde eles fazem o toque, eu já estava com 4 centímetros de dilatação. E era realmente contração. Minhas contrações já começaram assim, de 5 em 5 minutos. Aquelas pontadas na barriga doía. E eu não tive contração de treinamento, então eu não fazia ideia do que era. Tipo, eu senti uma dor e não sabia até então que era contração. Quando eu descobri, hospital. E aí lá já me internaram, porém, gente, Heitorzinho tinha feito cocô na bolsa. E aí eles colocaram ocitocina pra dar uma acelerada, né, no processo de dilatação. O que a ocitocina faz? Ela dói, faz as contrações não doer mais, mas tem um período mais longo de duração. Então, se eu tenho, sei lá, de 5 em 5 minutos contrações de 1 minuto, eu vou ter contração de 1 minuto e meio, 2. Então, a durabilidade e a intensidade das contrações é um pouco maior. E aí foi, assim, uma noite inteira de trabalho de parto, né? A gente ficou na ocitocina a noite toda, eu fiquei. E aí eu ia pra bola, só que ia pro chuveiro. Chuveiro aliviava, foi o que mais me ajudou, assim, aliviou mais foi chuveiro. Porém, me dava enjoo. Inclusive, nenhuma das vezes que eu fui pro chuveiro, na hora que eu voltei, eu vomitei muito. Então, assim, foi, pra mim, a experiência do chuveiro aliviava, mas tava dando enjoo. E aí elas me deram um medicamento pra enjoo na veia depois, pra eu conseguir ficar mais no chuveiro. Ia pra bola, andava e essas coisas assim pra tentar ajudar. Porém, a noite inteira, gente. Quando deu por volta das 5 da manhã, eu comecei a pedir anestesia, porque eu não tava aguentando mais de dor. Eu tava com 6 para 7 centímetros de dilatação. Fui pedindo anestesia. Às 8h30 da manhã, eu fui pra sala de anestesia tomar a anestesia, né? A anestesia, analgesia, né? Que chama. Que não é aquela da cesárea, é aquela do parto normal mesmo. E aí, quando na sala de anestesia, eles me viram que eu já tava com 9 de dilatação, quase 10. Então eles falaram, vamos manter ela aqui na sala de parto e vamos fazer exercícios, porque o doutor Heitor não tinha descido, ele estava encaixado, mas ele não desceu. E aí ele tava em cima, entanto que minha barriga não baixou nada, eu tava com a barriga super alta ainda. E aí ele não desceu, então eu tomei anestesia, tirou a dor da contração, tá? Você não para de ter contração, obviamente, tira a dor, aquela dor. Passou, eu comecei a sentir uma pressão mesmo, como se ele estivesse empurrando pra baixo. Era pra me identificar as contrações. Mas aquela dor saiu assim, na hora que aplicou. Foi uma bênção de Deus. E aí a gente começou a fazer exercícios de agachamento, de bola e banquinho e etc. E aí a gente começou a evoluir o trabalho de parto, que foi quando a gente começou a fazer as forças pro Heitorzinho nascer mesmo, mas demorou, gente, tá? Sorte possível, eu fiquei de 9, o Heitor foi nascer 11h20 da manhã. Então, assim,
Foi uma loucura, com doideira. Eita, na fase que descobre a mão, só fica com essa mão na boca. E aí a gente demorou umas 2 horas e meia de expulsivo, tá? E elas monitorando os batimentos do Heitor o tempo todo o tempo, muito monitorado, né? Mas assim, dói. Ai, como dói. Demorou muito, doeu muito, eu não tive epísio. O Heitor mesmo rasgou pra sair. O Heitorzinho nasceu, a gente, com 4,290 kg, quase 5 kg, assim, quase 4,5 kg, com 51,5 cm. Então, assim, ele foi um bebê muito grande pro parto normal. Não sei se deveria ter sido normal, mas pra mim foi melhor, minha recuperação foi ótima, excelente, graças a Deus. Só que eu achei mesmo que ele foi um bebê muito grande pro parto normal. E aí, depois desse trabalho de parto, a gente foi pra sala de pós-parto. Logo depois eu já comecei a dar taquicardia, os batimentos começaram a acelerar muito, eu comecei a dar febre. E aí me prenderam lá no pós-parto até tarde da noite pra fazer exames pra descobrir o que eu tava tendo, o que tava acontecendo comigo. E o Heitor, gente, a oxigenação dele deu uma caída. Então ele começou a ter dificuldades pra respirar. Ele foi levado pra UTI neonatal, tipo, isso 2 horas depois do parto. Ele já foi pra UTI. Foram os piores dias da minha vida. Mas ainda bem que eu escolhi uma maternidade que tinha a UTI pra poder oferecer suporte pra gente, uma UTI boa, uma equipe boa, não tem o que reclamar. E aí nós ficamos internados 5 dias. Eu tomando antibiótico por 5 dias, porque eu dei uma infecção por causa da bolsa, chamam de bolsa rota. Bolsa rota, uma coisa assim. Porque ele fez cocô na bolsa e o trabalho de parto demorou muito. A bolsa estourou, eu comecei a ter trabalho de parto às 8 e ele nasceu às 11h10 do dia seguinte. Então, assim, foram 15 horas de trabalho de parto. E ele, pelo cansaço do trabalho de parto mesmo, o expulsivo foi muito demorado. Ele vinha e voltava. Teve uma hora que ele parou. E aí, eles iam fazer o corte pra poder puxar e eu consegui fazer a força de expulsivo e ele saiu. Mas assim, foi cansativo pra ele também, porque ele ficou indo e voltando. Ele foi um bebê muito grande. Enfim, ficamos aí 5 dias na UTI com a saturação do Heitor baixa. E a glicemia também, porque ele nasceu um bebê muito grande, eles falam que é normal, né? Quase 5 quilos. Então é bem normal a glicemia dar uma baixada. E aí ficamos lá os 5 dias, ele deu uma alteraçãozinha no exame do coraçãozinho, mas já tá tudo bem, graças a Deus. Lá no hospital deram as vacinas, fizeram todos os exames, medicaram tanto a mim quanto a ele. Foi um pós muito bom, graças a Deus. E aí nós fomos pra casa, mas nós não viemos pra casa de primeira, a gente foi pra casa da minha tia, porque precisa de ajuda, né, gente? Esses primeiros dias a gente tá costurada e fica cansada, é muito cansativo. Internada no hospital em 5 dias sem dormir. Então, assim, foi uma loucura. E aí a gente ficou esses 20 primeiros dias na minha tia, que ela deu todo o suporte pra gente. Então, tipo assim, lá eu ficava por conta do Heitor. É uma adaptação, você não dorme direito à noite nos primeiros dias, nem de dia. Então, tipo assim, é meio que uma loucura, uma correria, adaptação com o bebê, pra criar uma rotininha com o bebê, pra você tentar conciliar isso aí no seu dia a dia. Então, eu não consegui mesmo gravar pra vocês. Eu queria muito ter registrado todos esses momentos, ida pra maternidade, mas lá no trabalho de parto, você não pensa, sua cabeça dói tanto, tipo, de dor, você tá com a cabeça em outro lugar. A única coisa que você não pensa é gravar. E o Juninho não é muito de gravar, ele não gosta muito dessas coisas, então a gente passou por isso mesmo. E nos primeiros 20 dias, como eu fiquei na casa da minha tia, também não gravei. Quando eu vim pra casa, aí foi minha adaptação com o Heitor. Tem 10, 15 dias que a gente tá em casa. Então a gente teve que se adaptar, eu e ele, a nossa rotina aqui em casa. E aí agora que eu já criei mais ou menos uma rotininha com ele, agora eu tô conseguindo vir gravar pra vocês. Mas assim, o hospital em si foi muito bom, eu fiz a visita à maternidade, então tudo que aconteceu eu já sabia. O Juninho cortou o cordão, foi lindo, vou colocar uma fotinha aí pra vocês de logo depois que o Heitorzinho nasceu no hospital. E assim, a minha experiência em si foi muito doloroso, foi muito difícil, mas eu agradeço por ter tido parto normal, mesmo ele tendo sido muito grande, porque igual eu falei pra vocês, com uma semana eu já tava bem melhor em relação a isso. Os dias que eu fiquei no hospital andando, não tive tantos problemas, tirando a infecção que foi por conta do parto mesmo, mas a recuperação foi ótima. E consegui ter toda a demanda de atender o Heitor em tudo que ele precisava ali, eu consegui fazer nos primeiros dias, porque a minha recuperação foi boa. Mas eu acho que eu não passo por isso novamente, não pretendo ter outro filho, porque realmente é uma coisa que pra minha experiência foi a melhor experiência e a pior da vida, porque realmente a dor é enlouquecidamente dolorida, assim, né? É uma coisa que não dá pra explicar. Tanto da contração e o expulsivo é uma força surreal que você faz, que você não sabe. Então, assim, mas a equipe que me atendeu foi muito boa, eu tenho muito que agradecer, mesmo sendo pelo SUS. E o único ponto negativo, depois da visita na maternidade, que a gente já sabia, quando a gente visitou a maternidade, a gente viu toda a estrutura,
foi a única coisa que a gente sabia que seria um ponto negativo, que a gente imaginou, né? Que é a quantidade de pessoas no quarto, gente. Lá são 5 gestantes, 5 mãezinhas no quarto. Então vocês pensam, 5 mãezinhas, 5 acompanhantes e 5 bebês. São 15 pessoas dentro de um quarto. Então, assim, essa parte a gente já sabia que ia ser meio chata, mas só que nós pensamos o quê? Só por 2 dias, normalmente parto normal é 48 horas, né? De internação. Então, 2 dias dá super pra gente ficar lá. Gente, aí estendemos pra 5. Chegou assim, eu dei crise de ansiedade nos últimos dias que eu já não tava aguentando mais, com o bebê na UTI, super preocupada. Ele arrancou, gente, os aparelhos, é tanta coisa pra contar que a gente fica meio louca. Ele mesmo arrancou os aparelhinhos dele, a doutora deixou pra ver como ele ia evoluir e ele ficou bem, graças a Deus. Assim, depois de muito joelho no chão, muita oração nossa da nossa família, ficou tudo bem, graças a Deus. E é isso, o relato, e vim apresentar o Heitorzinho pra vocês. Fala oi pra elas. Fala oi pra elas. Oi, pessoal! Oi, eu sou a bolinha da minha mãe. E agora a gente vai ter videozinhos por aqui. Vou gravar o tour do quartinho dele com ele, nada mais, nada menos do que o próprio Heitorzinho vai vir mostrar o quartinho deles pra vocês. Mas é isso, eu quis contar um pouco da minha experiência. Tô contando de modo meio resumido pra não ficar grande esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, titias. Tchau.